Oi, eu sou o Cláudio, estou aqui para conversar com vocês sobre o livro que eu estou lançando, Como Se Eu Soubesse o que Estava Fazendo, e hoje o Papo Ruim é comigo. Sou Eduardo Caçapula do canal Papo Ruim e hoje nós vamos conversar com Cláudio Abreu, contar várias histórias legais. Tudo bem? Tudo Beleza? bom? Bem-vindo. Valeu, Eduardo Antônio. Muito obrigado por me convidar aqui. Um maior prazer estar aqui. Já assisti vários programas, gosto muito. Que massa. Acho uma injustiça vocês chamarem de papo ruim, porque o papo é sempre bom. Mas, por outro lado, é muito legal participar de um programa que o nome é Papo Ruim, porque você já chega sem nenhuma responsabilidade de falar alguma coisa super relevante. Exato. Então você fica à vontade, né? Então, prazer estar aqui. Obrigado por me chamar. Eu só brinco que o Papo Ruim sou eu, o apresentador. Senta todo torto, não sabe falar, mas sempre as entrevistas são boas, né? Não, obrigado, cara. Eu tenho um carinho imenso, né? Já por você de muito tempo, então você ter me chamado para estar aqui, eu fico muito satisfeito. Valeu. Sem puxação de saco, por que começou a andar de moto? Sim. Eu sou um entusiasta da moto, mas eu não sou um cara fanático por motocicleta. Então, assim, até vir participar de um papo de moto, eu acho legal, às vezes, você tem vários especialistas, como eu já vi nas outras entrevistas, mas é bom ter alguém também que é um cara comum. É um cara que só é entusiasmado com moto, que gosta, porque eu acho que muita gente se identifica com isso. Acho que todo mundo que começa a andar de moto tem uma característica em comum, que é gostar de estar ao ar livre, gostar de sair, gostar de se aventurar um pouco de alguma forma, né? Sim. Porque de moto você sente o cheiro da rua, diferente do carro que você está lá no conforto, você sente o cheiro da rua, você se aventura mesmo um pouquinho. Então eu comecei a andar de moto porque eu tenho essas características, né? E também trago uma memória afetiva do meu pai, que tinha uma CB 450. Que massa. Eu aprendi a andar nessa moto, obrigado, com 14 anos, eu não queria, e ele falava, você vai aprender, pô. Eu caí, chorei, e ele falou, sobe aí que é normal. Mas eu andei de moto por um tempo na minha adolescência na praia. Que massa. Meu pai morava no Rio Grande do Sul e eu em Brasília. Então, quando eu começava a ficar confortável, eu saía. E aí a vida tomou seu rumo, meu pai faleceu e eu nunca mais andei de moto, até que em um determinado momento me deu estalo. Eu falei assim, eu sempre gostei disso, por que eu não vou andar de moto, né? E aí fui contra tudo e contra todos, né? Todo mundo da minha família foi contra. E eu só comuniquei que ia comprar, falei para minha esposa, no dia seguinte eu comprei de manhã e agora tô por aí rodando, curtindo, mas com espírito livre. Até pode ser que alguém me critique, respeitem a opinião, cada um tem a sua, mas eu até nem sou muito a favor de motoclube, por exemplo. Eu acho que é o antônimo do que é o legal da moto. Entendi. Que é não ter regra, que é não ter horário, que é você sair quando você quiser. A moto é um pouco individualista, né? Isso. Só o fato de você não poder andar com levar mais de uma pessoa. Então, assim, eu acho que eu curto esse espírito, sabe? É uma coisa que você faz sozinho e é um momento de relaxamento, assim, é um passeio, né? E é legal isso. A minha esposa que não escute, mas moto é individualista mesmo. É você andar na sua, eu andar na minha, ela andar na dela, que tire carteira e que aprenda. Pois é, cara. Porque é legal isso, né? Eu vejo as pessoas que andam com garupa e tal, Sim. E eu até invejo elas um pouco, não muito, porque eu nem garupa gosto, cara. Quando eu saio com garupa, eu não gosto de pilotar com alguém junto comigo. Se tivesse em outra moto, tudo bem. Entendi. O legal da garupa é a companhia quando você para. Quando você chega num lugar, para, aí você tem com quem conversar, tomar um café, uma coisa assim, né? Sim, é isso. Sim. A garupa você vê que fica responsável, né? Porque, quando você está dirigindo um carro, você está responsável por todos do carro. A moto é a mesma coisa. Mas até o momento da garupa saber o tanto que é legal pilotar uma moto. Exatamente. Essa liberdade mesmo é muito massa. Também não é para todo mundo, sabe? Acho que Sim, concordo demais. Acho que tem gente, inclusive, que pilota e não deveria. Deveria fazer um favor para a sociedade e parar de pilotar. Eu também sou meio assim com o motoclube. Respeito todos, gosto de todos. Tem um monte de amigo meu em motoclube. A irmandade que o motoclube te passa é muito massa, é muito legal, né? Sim. Preciso de uma ajuda, o motoclube inteiro ajuda, não sei o que. Agora, regras, vai sair de moto, precisa de colete. Vai não sei o que, precisa de colete, precisa estar coletado, senão o presidente vai achar ruim. Cara, a moto é livre para isso. Mas é isso que você falou, é legal. Não só no motociclismo, a gente estava conversando um pouco antes,
tudo que a gente se mete abre um universo, sim. né? Alguém falou isso aqui agora há pouco. Então, a moto, ela abre um universo de amizade. Isso. Eu não sou um cara muito de equipamento, não fico muito ligado nas minúcias do motor, etc e tal, mas Entendi. eu gosto desse universo de pessoas que eu conheci, você, por exemplo, e várias outras pessoas legais que agora a gente conversa por causa disso. Então, esse é o grande barato. E nesse ponto, não é uma crítica nenhuma ao motoclube. Eu acho o motoclube legal. Eu não gosto das regras, mas eu acho que as amizades que se formam a partir daí são sensacionais. Você falou que tem outros lazeres. Quais são os outros? Eu tenho atividades muito horizontais, né? Elas não se conversam muito. E porque tem gente que, por exemplo, entra no motociclismo e vira especialista naquilo, vai criando um crescimento vertical, entende tudo, mas fica fechado só naquilo. Entendi. Eu já tenho uma característica que é boa por um lado, mas também é ruim, porque eu entro em vários universos e não consigo verticalizar nenhum deles totalmente, né? Então eu costumo falar que eu toco bateria. O pessoal fala, você é baterista? Eu falo, não, eu não sou baterista, eu toco bateria. Meio que um pato, né? Eu ando de moto, eu não sou motociclista, eu ando de skate, eu não sou skatista. Né? Então tem várias atividades que eu gosto de fazer. Jogo tênis, mas não sou tenista, apesar de ser bem fanático com tênis. Acho que é a coisa que eu mais sou fanático ultimamente. Então assim, minha última aventura é tentar escrever. Então assim, ainda nessa lógica, de longe eu posso falar que eu sou um escritor, mas eu estou escrevendo. Então, recentemente, ainda impulsionado também por essa fase de pandemia, eu escrevi um livro e eu fiquei muito feliz que você me chamou para conversar, porque também é uma oportunidade de eu contar sobre esse livro. Fiz um livro de histórias, são 12 histórias. Eu escrevi o livro mais ou menos como quem compõe um disco, assim. E você não precisa ouvir na ordem, né? Um disco que você não precisa ouvir na ordem. Eu filho que só conta uma história do disco e tal, mas... Então são histórias autobiográficas, mas não é uma biografia. Entendi. Essa ideia foi colocada na minha cabeça por uma amiga minha, que um dia falou assim, pô, essas suas histórias são inacreditáveis, você deveria escrever um livro. E eu acho que as coisas acontecem quando você deixa a porta aberta para elas acontecerem. Isso, exatamente. Então você tem que se aventurar. E esse espírito, que é o espírito de todo motociclista, então você traz essas características para as outras atividades que você faz na sua vida. Então eu não sou escritor, né? Mas eu escrevi um livro e é uma aventura isso. Então é uma coisa que eu quero saber como é que vai ser ainda, mas estou muito entusiasmado, bastante empolgado. Tem o link para o site que explica melhor sobre o que é o livro, né? Tem um teaser sobre cada história, você dá uma olhada. E legal que começa a ler o livro, querendo ou não, a pessoa se identifica, né? Pô, a história do Cláudio, mas pode ser a história do Eduardo. Não pode ser do Jânio, do André, de qualquer pessoa. E tem umas curiosidades também, né? Eu tive a felicidade e oportunidade de morar um tempo fora. E tem muita gente que eu converso e fala assim, pô, sempre quis ter essa oportunidade, eu sinto que o meu tempo passou, então que eu não fiz e tal. Eu não acredito nessa que o tempo passou, mas que eu acho que eu não fiz. E aí no livro tem umas histórias assim, então se você quiser entender como é essa experiência, tem umas histórias assim, de como é que é viver fora, como é que é se dar mal, como é que é ter que... tem um capítulo que chama Lavador de Louça em Puteiro. Então assim, é uma história verídica, então eu não vou contar muito sobre o assunto, mas conta esses perrengues das pessoas que vão morar fora achando que vão em 6 meses falar inglês pra caramba e já trabalhar numa coisa que gosta, e não é tão assim, né? Entendi. Você acaba quebrando a cara, mas você aprende bastante e passa por trabalhos que você nunca imaginou fazer e aprende coisas também nesses trabalhos que você pensa que é fácil. Um dos trabalhos que eu fiz lá o primeiro trabalho foi trabalhar num pub. Eu pensei assim, eu já fui para lá formado, achava que trabalhar num pub é fácil, que nada, fui demitido. Você vê como é difícil, assim, porque não conseguia falar, não entendia que as pessoas falavam. Entendi. E isso é um abalo na sua confiança terrível, né, cara? Você está lá fora, de repente é demitido, você pensa, pô, você não conseguiu nem trabalhar num pub, eu vou fazer já falava inglês aqui, quando foi? Ou não? Aquele inglês bem... Eu achava que eu falava inglês. Entendi. E eu fui para lá, porque o inglês tem várias fases, né? Você chega... quando você chega e começa, pega um transporte, faz não sei o que, pede uma coisa, você pensa, eu tô abafando, eu falo pra caramba, isso aqui vai ser super fácil. Mas quanto mais você sabe, você mais percebe o quanto você é ruim. Entendi. Então você começa a ter noção dos erros que você está cometendo, e aí você começa a se retrair. E aí também, depois de um tempo que você passa por essa fase, parece que o ouvido desentope, assim. Então vamos voltar ao Brasil. O livro tem essa história quando você morou fora, que é um título fantástico.
E daí tem outras histórias? Tem duas histórias de quando eu morei fora. Ah, sim. A primeira história conta o meu casamento, que aconteceu uma surpresa. Um cara que era uma pessoa do meu convívio, eu não sabia que era uma estrela assim de Hollywood. É um cara famoso mundialmente, e na Inglaterra ele era mega famoso. E eu não sabia. E eu tava lá conversando com ele todo dia, e eu só fui descobrir no meu casamento que as pessoas começaram: você conhece esse cara? Você conhece esse cara? E eu casei com um terno que ele me emprestou. Caramba! Porque eu não queria comprar um terno para casar. Aí ele: não, eu te empresto e tal. Então essa história tá lá nos detalhes, né? Uhum. E essa história também narra como é que é morar fora. Nossa! Então essa é uma história de morar fora, e também tem mais duas histórias relacionadas nesse tempo que eu morei fora em Londres. Então, uma das histórias mais clássicas que eu tenho, que as pessoas sempre perguntam, e eu escondi por vergonha por muito tempo na minha vida, foi que eu fui no programa Em Nome do Amor do Silvio Santos, né? E nunca foi a intenção ir no programa. Foi a gente está falando de 1996, então eu era um adolescente, não tinha internet, aliás, existia internet, mas as pessoas não tinham internet, né? E um amigo meu teve a ideia de... Ele viu numa propaganda do SBT que ia ter inscrição para o Em Nome do Amor. E ele sabia que todas as mulheres solteiras estariam lá naquele momento para se inscrever. Ele falou: qual é o lugar que a gente vai... É como falar para um pescador onde é que tem um cardume, tal hora, tal lugar vai ter um cardume. E então a gente foi para a fila, né, para conversar com as meninas, deu certo, só que não tinha homem. Caramba. Eram 850 mulheres, eu fiquei sabendo depois pelo produtor da SBT, e não tinha homem no setor de rádio e TV Sul. E aí então, quando a gente estava lá conversando, os caras imploraram pra gente fazer a inscrição. E aí a gente fez, eu e esse meu amigo, e os dois foram, em momentos diferentes. E aí eu não vou contar os detalhes, porque eu tenho intenção que você se interesse o suficiente para comprar o livro. Exato. Mas aí acontecem umas coisas surpreendentes durante o programa, que eu acho que são uma história bem... Cara, em 96 eu tinha 12 anos de idade. E eu já tava lá no Em Nome do Amor. Já tava no Nome do Amor. Novinho. Ó, tá no livro, viu? Compensa demais, tá o link aí embaixo. Né? Tem o site para comprar, tem tudo certinho. Tem tudo certinho, tem... Instagram. Tem Instagram. Você entrando nesse link tem todas as informações, tanto sobre o que fala o livro, algumas imagens dessas histórias que eu estou contando aqui, como também como você pode comprar o livro. Eu acho que vai por mim, é uma leitura que, assim, rapidinha, tranquila, para prazer. Não é uma leitura acadêmica, técnica, não, é papo assim, como a gente está tendo agora. Tá? Uma história pequena que tem, por exemplo, o título dela é Quer Tripar. E essa foi uma história no início do WhatsApp, eu mandei uma mensagem por engano, que era para minha esposa, uma mensagem íntima que foi para minha chefe. Nossa! E não tinha como apagar. A gente estava numa época que hoje se apaga. Então e aí então eu não tive como. Aí eu conto como é que a gente contornou essa história no meu recém-trabalho. Eu era novato no trabalho ainda, não era um trabalho que eu estava há muito tempo. Então tem essa história lá também, tem uma história, eu sou um cara fanático por Ramones, e os Ramones vieram para o Brasil em 1994, e eu precisava ir nesse show. E a possibilidade da minha mãe deixar eu ir no seu show era a mesma de eu perder o show. Não tinha possibilidade. Entendi. Então eu precisei falsificar a autorização dos juizados menores e fugir de casa para assistir o show dos Ramones. E tem essa história lá também, porque isso se desenrolou por uma coisa muito louca. Eu acabei conhecendo os Ramones, conversando com eles. Caraca. Né? Então isso está lá também. Então tem várias histórias, tá? Falou a história do livro, um monte de história legal, morou fora, trabalhou no puteiro, foi pro Silvio Santos, mas não falou o nome do livro. Qual que é o nome do livro? Só vou deixar claro, eu trabalhei lavando louça no puteiro, tá? Só para não ter má interpretações aqui, tá? Então, o nome do livro é Como Se Eu Soubesse o que Eu Estava Fazendo, tá? Como se eu soubesse o que estava fazendo. Olha só que coincidência, eu tô com o livro bem aqui, cara. Olha só, então tá aqui, tem a capa de um artista brasiliense fantástico, que é o Paulo Rocker. Procurem ele aí no Instagram. Cláudia Abreu, contando a história do livro. Cláudia, eu só tenho que agradecer.
Que isso. Bate-papo foi legal, não foi nada de papo ruim. Tirando eu, já expliquei isso. Parece. Obrigado mesmo. Que isso, cara. Eu que tenho que agradecer. Obrigado por abrir espaço para eu poder falar do livro. Agradecer o André Montanha pelo MXK. De novo abriu espaço pra gente. Valeu demais. Cláudio, aquele abraço, muito obrigado. Valeu, cara. Valeu. Se inscreva no canal, segue, compartilha. E estamos também no Instagram, canal Papo Ruim.